Você já ouviu falar de Endowment? Utilizado há mais de 2 séculos por universidades dos Estados Unidos, é um fundo de investimento perpétuo, que com seus rendimentos financia boa parte dos projetos da universidade. Endowments e o financiamento da educação, no Terraço Cast de número 399. A vinheta inicial é um trecho do vídeo Você Sabe o que é Endowment? Do canal do YouTube Associação dos Antigos Alunos da PUC-Rio. Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 12 de outubro de 2023, uma quinta-feira em Ourinhos, no interior de São Paulo, para mais um episódio especial do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste episódio temos uma convidada altamente qualificada e o tema é financiamento educacional. Apesar da impressão inicial ser educação do ensino superior, financiamento do ensino superior, principalmente se você já ouviu falar no que é endowment, fica aqui que você vai entender que a discussão é mais ampla do que isso. Vou deixar que nossa convidada se apresente. Tudo bem, Lúcia? Olá, eu sou Lúcia Delagnello, sou doutora em Educação e Desenvolvimento Humano pela Universidade de Harvard, atuo como consultora de organizações internacionais na área de educação digital. Eu faço parte do Conselho de Administração do Fundo Catarina, um endowment, um fundo patrimonial, criado para apoiar o Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina. O Fundo Catarina foi criado para alavancar as oportunidades de formação oferecidas pelo Centro Tecnológico por meio de investimentos sustentáveis em pessoas para melhorar a sua formação e estimular o ambiente de inovação em Santa Catarina e no Brasil. Episódio especial é episódio especial, vocês sabem. Sempre procuramos fontes capacitadas e com experiência suficiente para que a discussão possa ser enriquecedora. Sem mais delongas, vamos então ao 399. Mesmo com muitas dificuldades observadas, ainda assim universidades públicas brasileiras conseguem se fazer presentes dentre as melhores da América Latina e algumas até entre as melhores do mundo. O que de melhor poderia ser emulado para que houvesse avanço em mais universidades públicas por aqui? Apesar de alguns avanços, nós ainda temos no Brasil grandes desafios em relação ao ensino superior. Em 2021, apenas 17% dos estudantes de 18 a 24 anos estavam matriculados no ensino superior e apenas 24% desses jovens cursavam cursos relacionados à tecnologia, à engenharia e às ciências exatas. Além disso, a taxa de evasão e de abandono, de desistência nesses cursos de STEM, que nós chamamos, que envolvem os cursos da área de exata, é muito mais alta do que os outros cursos universitários. Então, o Brasil está deixando de formar uma geração de engenheiros, de especialistas em tecnologia que serão muito necessários para manter a competitividade do país numa sociedade permeada por tecnologia que requer cada vez mais pessoas altamente qualificadas nesta área. Então, apesar de o Brasil ter universidades de ponta com qualidade, ter algumas áreas de pesquisa onde ele compete de igual para igual com universidades em nível internacional, nós ainda temos uma grande questão relacionada à qualidade dos cursos superiores. A maioria das instituições de ensino superior no Brasil são da rede privada, algumas muito pequenas, e nos últimos anos houve um crescimento exponencial dos cursos à distância. A educação à distância ela pode ser de boa qualidade, mas ela requer investimentos significativos para que ela gere
o mesmo nível de aprendizagem dos cursos presenciais. E quando a gente fala de ciências exatas, de tecnologia, de engenharia, é muito importante os estudantes terem acesso a laboratórios, a experiências mão na massa, que permitam que eles realmente desenvolvam todas as competências necessárias para que eles possam exercer a sua profissão. Então, no Brasil hoje a gente vive esse paradoxo. Algumas universidades de ponta formando alunos com capacidades e competências de alto nível, mas a grande maioria dos alunos frequentando universidades que não têm infraestrutura, que não têm porte, que não têm capacidade de entregar uma formação de alta qualidade. Isso é um paradoxo porque a maioria dos alunos que vêm das escolas públicas só consegue entrar nas escolas privadas, porque o processo seletivo das universidades públicas de ponta é muito difícil, é muito concorrido e acaba privilegiando aqueles alunos que frequentaram escolas particulares que tinham uma boa qualidade de ensino. Então, hoje, nas universidades públicas estão matriculados os alunos que vêm de uma classe média alta, e aqueles alunos de famílias de baixa renda que precisariam de uma universidade gratuita de qualidade acabam tendo que cursar o seu curso superior, a sua faculdade, numa universidade privada mais perto da sua casa, que permita conciliar o trabalho e o estudo. E é importante lembrar que hoje ter só 17,7%, 18% dos estudantes brasileiros na faixa etária que eles deveriam estar na universidade matriculados, significa que milhares e milhares de jovens brasileiros não estão recebendo a educação que eles precisariam para ter uma vida produtiva e uma vida de ascensão social, mas principalmente que vai ser um grande gargalo para a competitividade do país não contar com essa geração bem formada. O Plano Nacional de Educação, que foi feito em 2014 com metas até 2024, no próximo ano, previa como meta que 33%, pelo menos 33% dos estudantes de 18 a 24 anos no Brasil deveriam estar matriculados em instituições de ensino superior. E como nós vemos, nós só temos 18% ainda com uma taxa muito grande de evasão e abandono. Quando você olha para os cursos que esses alunos estão fazendo, a maioria dos cursos escolhidos são na área da saúde ou de administração ou direito e não há uma preferência para os cursos na área de engenharia e tecnologia, que são hoje habilidades e competências essenciais para um desenvolvimento competitivo da nossa economia. Esse ponto é muito importante de ser colocado em pauta. Mesmo com uma extensão sensível nas últimas décadas em termos de vagas abertas, de pessoas cursando o ensino superior, o nível de qualificação ainda fica um tanto complicado. E pensando no fato de que mesmo com o nível não sendo o mais adequado possível, em parte relevante dos casos ainda assim existe uma fatia considerável de desistências, temos certamente um problema complexo de lidar. Sabe aquela velha questão de que educação é o que traz ganhos de longo prazo porque ela permite emancipação e aumento de renda? Isso não acontece por automaticamente estarem matriculados em alguma instituição de ensino superior, mas sim com o que será possível que as pessoas que passam por esse mesmo nível educacional consigam entregar em suas próprias carreiras ao longo do tempo. Isso tudo parece muito distante, talvez até papo de economista, mas o efeito prático de não termos essa entrega em nível relevante e adequado é a triste realidade de que, no agregado, ao longo do tempo, ficamos aquém de onde poderíamos em termos de crescimento, pelo simples fato de que as pessoas não terão formação suficiente para que o todo consiga avançar. Alguns anos atrás, eu ouvi de uma coordenadora de pós-graduação que um grande problema do Brasil era que, a cada novo grau de instrução, havia a necessidade de recompor uma base anterior antes de seguir adiante. Ou seja, na graduação algumas coisas deveriam ter sido aprendidas no ensino médio e precisam ser reforçadas. No mestrado, algumas coisas de nível de graduação precisariam ser colocadas de novo em discussão e assim por diante. Esse tipo de questão mostra como ainda temos a avançar, mesmo que já tenhamos avançado, nem que seja em números de pessoas nas universidades nos últimos anos. Você
encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Aliás, por falar em e-book, um deles terá uma novidade em breve. Fica ligado. Assim que essa novidade for realidade, contaremos aqui em primeira mão. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Existe uma crítica a respeito do financiamento das universidades públicas. Em teoria, pessoas que não as acessam estariam financiando quem poderia pagar para estar ali. Quais os meios concretos de se pensar em alternativas e meios complementares para esse financiamento? Aproveitando a pergunta, o que é endowment? E seria essa uma solução possível? O modelo de financiamento das universidades do ensino superior no Brasil gera muita controvérsia e há muita discussão em torno de qual seria o modelo adequado para nós termos maior equidade no acesso e na permanência ao ensino superior no Brasil. Hoje, as universidades públicas concentram apenas a menor parte das matrículas e, geralmente, por elas terem um processo de acesso e um processo seletivo muito concorrido, elas acabam pegando e beneficiando alunos que tiveram ou frequentaram escolas particulares ou vêm de uma classe socioeconômica com mais condições de oferecer uma educação de qualidade. Então, parece que a gente vive num paradoxo, no inverso, né? Os alunos de classe média e classe média alta conseguem acessar as universidades públicas de ponta e os alunos de níveis socioeconômicos mais baixos frequentam escolas privadas pagando mensalidade para obter o seu diploma de ensino superior. Esse modelo realmente ele gera dúvidas e ele já foi discutido em vários países qual deveria ser esse equilíbrio de conseguir você ter equidade no acesso ao ensino superior e conseguir oferecer uma educação de qualidade para todos os alunos, independente do nível socioeconômico das suas famílias. As universidades americanas, por exemplo, tanto públicas quanto privadas, procuram ter fundos patrimoniais, endowments, que permite com que elas aceitem os alunos na base do mérito, no desempenho acadêmico e ofereçam para aqueles alunos que não podem pagar a mensalidade ou que não têm recursos para se manter durante o seu curso universitário, esses endowments, esses fundos patrimoniais permitem com que as universidades ofereçam ajuda financeira para esses estudantes, tentando igualar as chances de estudantes de terem acesso a uma educação de qualidade. Então, o endowment é algo que existe já nos Estados Unidos como financiamento, tanto da área de educação quanto da área social, de fundações e institutos há muito tempo. A ideia é formar um fundo com recursos suficientes para que a geração dos dividendos e juros desse fundo, desses recursos financeiros, sejam utilizados para o investimento social ou investimento educacional e garantindo assim uma perenidade da capacidade de fazer esses investimentos. Então, o valor principal continua mantido neste fundo e aplica-se só o rendimento desse fundo ano a ano para que você tenha sustentabilidade, você possa pensar em investimentos sociais e educacionais de longo prazo. Como eu disse, várias universidades de ponta no mundo têm os seus endowments. O endowment da Universidade de Harvard é provavelmente o maior do mundo, com mais de 50 bilhões. E Harvard, apesar de cobrar mensalidade daqueles alunos que podem pagar, ela consegue oferecer um grande número de bolsas para estudantes que têm bom desempenho, mas que não teriam as condições financeiras de cursar uma universidade. Esse modelo parece interessante porque nós precisamos encontrar novas formas de financiar a educação superior. O governo agora reativou os fundos, o FIES e outros fundos de apoio aos estudantes, mas a verdade é que o financiamento das universidades públicas tem caído ano a ano e cada vez mais as universidades estão sem recursos para fazer investimento nos alunos.
O investimento hoje de uma universidade, por exemplo, como a Universidade Federal de Santa Catarina, quase 90% dos recursos que vêm do governo federal são utilizados para a mera manutenção dos professores e do corpo administrativo da universidade, e não há recursos para melhoria de laboratórios, para oferta de inovação nos cursos que são oferecidos e nem nos programas de apoio aos alunos. Então, nós precisamos mesmo encontrar essa forma de ajudar, de criar um ecossistema de apoio para que as universidades consigam continuar, tanto públicas quanto privadas, oferecer uma educação de qualidade. Lembrando que só 18% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos estão cursando uma universidade. Essa é a faixa, é a etapa da vida onde eles deveriam estar cursando a educação superior para adquirirem e desenvolverem as competências que eles vão precisar depois para o seu ingresso no mercado de trabalho. A meta que nós tínhamos era de 33% dessa faixa etária estar matriculada na universidade. Nós precisamos, então, nós temos 2 desafios ainda no Brasil a alcançar, que é aumentar o acesso de alunos de todas as classes sociais à universidade, mas também garantir a melhoria da qualidade dessa formação para que eles adquiram realmente as habilidades que eles precisam para depois serem um motor de desenvolvimento da economia brasileira. O Fundo Catarina é um fundo patrimonial, um endowment, que visa apoiar os alunos de engenharia e tecnologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O seu objetivo principal é prover investimentos sustentáveis em pessoas, na melhoria da educação e da qualidade da formação que essas pessoas recebem na universidade e assim estimular e fomentar o ambiente de inovação em Santa Catarina e no Brasil. O Fundo Catarina nasceu como uma ideia em 2020 de 2 estudantes que gostariam de retribuir a formação que eles tinham recebido de forma gratuita da universidade pública, ajudando a universidade a promover, trazer mais alunos e investir cada vez mais na qualidade do ensino que era oferecido pela universidade. Durante muito tempo no Brasil, os fundos patrimoniais foram difíceis de ser constituídos porque não havia uma legislação que desse segurança jurídica para a criação desses fundos. Em 2019, a Lei 13.800, que é conhecida como a Lei dos Endowments, criou então a figura jurídica do endowment e estabeleceu algumas normas, alguns regulamentos para a sua governança e para o seu funcionamento. O Fundo Catarina nasce então. Os primeiros 10 doadores começaram a doar a partir no início de 2022 e hoje, um ano e meio depois, o Fundo Catarina já conta com quase 100 doadores e um grupo de voluntários, de pessoas na área de finanças, na área de educação, na área de social, de investimento social, que trabalham de forma voluntária para fazer o fundo crescer e realmente dar uma contribuição significativa à qualidade de ensino do Centro Tecnológico da Universidade Federal. O Fundo Catarina, ele apoia projetos em 4 frentes. Bolsas para alunos que precisam de ajuda para se manterem na universidade, apesar da universidade ser gratuita, os custos de manutenção às vezes tornam a permanência do aluno muito difícil na universidade pública. Projetos profissionalizantes, então os projetos de empreendedorismo, onde os jovens alunos querem começar a fazer uma ligação com o mercado de trabalho, começarem a conhecer esse mundo do trabalho que hoje é um mundo em constante transformação, e em pesquisa. Então, o fundo ele está sendo constituído, mas já faz investimento em projetos nessas 4 frentes para apoiar tanto os professores quanto os alunos do Centro Tecnológico a realmente terem uma experiência educacional inovadora e de muita qualidade. Uma das maiores vantagens de quem está em situação ruim é que não precisa reinventar a roda para conseguir avançar. Basta imitar ou minimamente emular o que quem tem sucesso faz. Essa frase até parece um chavão, algo vazio, mas é bastante útil para diversas áreas no Brasil, e no caso do ensino superior e seu financiamento, não é diferente. Existem tantos modelos interessantes lá fora que, na prática, a ideia de que precisamos de um modelo puramente brasileiro não necessariamente é a mais frutífera. Sim, com todo esse ferramental tupiniquim e exclusivamente nosso,
ainda assim conseguimos ter algumas das melhores universidades do mundo, ou pelo menos entre as 100, entre as 200 melhores. Mas qual o problema de tentarmos nos espelhar nas 10, nas 20 melhores do planeta? Seria um pecado observar o que essas universidades de ponta fazem para serem referência? Um exemplo brasileiro que faz a gente pensar um tanto. O FRJ é a maior universidade federal do país e a que tem o maior corpo docente, discente e de funcionários. Seu orçamento se reduziu à metade nos últimos 10 anos, passando de cerca de 700 milhões de reais para pouco menos de 350 milhões, na verdade, 313 milhões de reais, válidos para 2023. Já a USP, que é a universidade brasileira de maior destaque em rankings internacionais na América Latina e no resto do mundo, conta com um orçamento que, para 2023, é de 8,4 bilhões de reais. As atividades desempenhadas podem ser diferentes, os campos de pesquisa também, mas mesmo uma disparidade desse tamanho para duas universidades com diversas atribuições faz um pouco pensar sobre como essas alocações acontecem, se elas são suficientes, se há desperdícios, poderia ter melhoria. É claro que não se trata de uma questão meramente orçamentária, mas sim de entrega de resultados às comunidades interna e externa a elas. Também a quem financia, o pagador de impostos. Mas é claro que é muito mais amplo do que isso. Temos certeza que você que nos ouve também já entendeu, também já sabe disso. Uma das possibilidades que poderiam ser pensadas é justamente o endowment. Esse caso do Fundo Catarina é um exemplo direto e explicativo de como endowments não apenas são reais, como de fato trazem benefícios. E sabe quem acabam sendo os maiores beneficiados? As pessoas que teriam dificuldade em permanecer nas universidades. Fala-se muito sobre a questão enganosa de nome. Quem passa em universidade pública estuda de graça. Mas isso é realmente um ledo engano. Com exceção à mensalidade, basicamente todos os custos são os mesmos. Alimentação, moradia, materiais necessários ao entendimento e aplicação dos conteúdos. Imagina quão sensacional seria se fosse possível oferecer mais condições a quem pode até ter passado em uma universidade pública, mas não conseguiria se manter lá, não conseguiria estudar lá em plenitude. Então, fundos patrimoniais ou endowments são caminhos possíveis que permitem que isso aconteça. O cientista renomado e amplamente conhecido Neil deGrasse Tyson, perdão aí pela pronúncia se ela estiver incorreta, mas acredito que vocês saibam quem é, certa vez disse uma frase que chega a apertar a garganta. Talvez o próximo Einstein esteja morrendo de fome na Etiópia. Mas não precisamos ir tão longe. Quem não conhece o caso de alguma pessoa que sempre teve aptidão, dedicação e entregas e que, graças a alguma bolsa em escola particular no ensino médio e auxílios de permanência estudantil durante a faculdade, não conseguiram mudar a própria realidade, sendo talvez o primeiro ou primeira a cursar uma faculdade e a ter uma posição de destaque no mercado de trabalho? Talvez não seja preciso ir até outro país ou outro continente, outra realidade muito mais distante. Possivelmente essas pessoas com enorme potencial estão mais próximas de nós do que a gente imagina a princípio, assim como as soluções capazes de destravar tamanho potencial. Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E, de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procura na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. O tema central deste episódio é o ensino superior, mas, dado que existe também a crítica de que no Brasil foca-se muito nos investimentos em relação à educação superior em detrimento da educação básica, que tipo de soluções você acredita serem possíveis para que o orçamento público possa ser readequado a fim de melhorar a situação de um sem precarizar o outro? Os gargalos e os desafios que nós temos no ensino superior hoje no Brasil, na realidade, são reflexos de problemas da educação básica.
O Brasil, nas avaliações internacionais, tem se mostrado péssimo nas áreas principalmente de matemática e ciências. De acordo com o PISA, que é o Exame Nacional e Internacional de Estudantes, o Brasil está nos últimos lugares no desempenho na área de matemática e ciências. Só em torno de 10% dos alunos brasileiros aprendem o que deveria estar aprendendo no nível fundamental e no ensino médio na área de matemática e ciências. Então, é claro que nós temos uma população estudantil chegando no ensino superior não preparada para cursar os cursos de engenharia e da área de tecnologia, que são essenciais para a competitividade da economia e para a ascensão social e profissional desses estudantes. Então, nós temos que investir, o Brasil tem que investir fortemente, tanto na educação fundamental quanto no ensino médio, e também dar opções para os jovens do ensino médio fazerem cursos profissionalizantes, técnico-profissionalizantes, porque como nós só temos 18% da faixa etária de 18 a 24 anos matriculado em instituições de ensino superior, quase 80% dos jovens brasileiros acaba sem uma formação técnica profissional e sem um diploma do nível superior. Algo que nenhuma economia do mundo consegue sobreviver se não fizer esse investimento forte em capital humano para que tenha uma população com as capacidades necessárias para realmente ser produtiva e competitiva no cenário global. O último estudo do Banco Mundial, por exemplo, mostrou que na América Latina o Brasil é o país com menos pessoas com capacidades, com competências digitais e que, portanto, existe um grande gap, um grande desafio de formar essas pessoas para que saibam não só serem usuários de tecnologia, mas também ser criadores de tecnologia. Nós precisamos de engenheiros de software, nós precisamos de pessoas da área de computação para que ajudem o Brasil a criar a economia, a quarta revolução industrial, onde as áreas de engenharia e tecnologia têm um papel fundamental. O Brasil já avançou nos últimos anos, a Base Nacional Comum Curricular, que é para todos os alunos do país, traz entre as 10 competências que todo estudante brasileiro deve saber, a competência digital, entre elas está a competência número 5, que diz respeito às ciências exatas e à área de tecnologia. E diz que todo estudante brasileiro deveria ser capaz de utilizar, compreender e criar tecnologias digitais para a sua vida pessoal e para a coletividade, para a sua comunidade. Então, isso já está no currículo nacional brasileiro, na Base Nacional Comum Curricular, mas ainda as redes públicas de ensino têm tido grandes dificuldades em implementar esse currículo. Pela falta de professores formados nessa área e 2, pela baixa infraestrutura de computação, de laboratórios que existe nas escolas públicas brasileiras. O governo recentemente lançou uma iniciativa para conectar todas as escolas do Brasil com internet de alta velocidade, mas ainda há um grande desafio no acesso a equipamentos e laboratórios e espaços makers de robótica que possam ajudar os estudantes a desenvolver primeiro o interesse em seguir as suas carreiras na área de tecnologia e depois as capacidades básicas para que eles consigam cursar um curso de nível superior nessa área. O investimento, então, na educação básica, ela é fundamental porque hoje o gargalo começa ali e a gente precisa garantir uma educação de qualidade para as crianças desde a fase da alfabetização, mas também criar cursos e itinerários formativos técnico-profissionalizantes que complementam a parcela da população que não vai ter acesso, não tem interesse ou não tem condições de cursar o ensino superior. Em todos os países do mundo há essa divisão entre alguns alunos, alguns estudantes que vão para o ensino superior e outros que seguem carreiras técnicas de nível médio e profissionalizante. É importante ter esse equilíbrio. Só que no Brasil nós estamos com baixa matrícula no ensino superior em relação à nossa população de 18 a 24 anos e não oferecemos para quase 80% dos jovens dessa faixa etária outras alternativas que não sejam a universidade. E a gente precisa, no Brasil, desenvolver esse sentimento que educação
é uma responsabilidade de todos. É do governo, sem dúvida, nós pagamos os nossos impostos, queremos receber uma educação de qualidade, mas é também uma construção, uma co-construção, uma corresponsabilidade de toda a sociedade. Investir em educação é investir num pilar do capital humano que é essencial para o desenvolvimento de uma nação. E quando a gente fala no desenvolvimento, não só no desenvolvimento econômico, mas também da consolidação da democracia e da inclusão social. Então, o capital humano é essencial para a qualidade de vida de todos. E todos da sociedade devem ajudar, devem investir para ajudar o país a oferecer a melhor educação possível para nossas crianças e jovens. A péssima notícia que vale ser dada sobre esse assunto é que mudanças relevantes demoram uma geração para aparecerem. E como os ciclos eleitorais são bem mais curtos do que isso, dificilmente mudanças razoáveis atraem atenções, porque não atraem tanto voto assim. Mas a ótima notícia remonta ao que já comentamos no assunto anterior. Se você está em uma situação bem ruim, o potencial para subir é muito grande, e não é preciso inventar nada, só tentar minimamente seguir quem deu certo. O mundo passa mensagens bastante explícitas sobre quais são hoje e quais devem ser amanhã as grandes demandas do mercado de trabalho. E se no fim das contas você achar que isso não faz diferença ou que isso é muito mais vago do que parece, é só pensar em quais são os cérebros mais exportados atualmente. Quais são as habilidades desenvolvidas por pessoas contratadas a peso de ouro por empresas do exterior, isso quando não atraem diretamente essas pessoas, chamando-as de uma vez. Nenhum país do planeta conseguiu avanços relevantes na educação e, consequentemente, em todos os ramos positivos advindos dela, sem esforços reais, duradouros e objetivos ao longo do tempo. E sim, leva tempo, demanda investimento e incentivo. Grande parte do nosso atraso em relação ao resto do mundo se conecta umbilicalmente ao fato de não levarmos a educação a sério na imensa maioria da nossa história. Temos muito a caminhar, a situação é um tanto desoladora, mas o potencial é imenso e a responsabilidade é de todos nós. Nossa, aqui do Terraço Econômico, em tentar traduzir conteúdos de maneira relevante, didática e compreensível, de pesquisadores e pesquisadoras como a Lúcia, que buscam entender com dados e evidências quais seriam as melhores soluções dentro desse campo, e de todos vocês que nos ouvem, que, seja diretamente como professores ou indiretamente como responsáveis por pessoas que estão estudando, também podem trazer contribuições a cada dia. Uma recomendação interessante sobre o que longo prazo em termos educacionais significa é o Roda Viva de Lee Sin Kong, que é ex-diretor do Instituto Nacional de Educação de Singapura. Esse Roda Viva foi ao ar em 19 de maio de 2016 e trata de uma maneira um tanto detalhada sobre como Singapura passou de uma população majoritariamente analfabeta nos anos 1950 para ser uma das lideranças quando o assunto é educação nos dias atuais. São muitos os aspectos a serem considerados e estimulados, tudo isso indo muito além do simples e raso é só colocar mais dinheiro no setor. E bem, uma mudança relevante dessas demorou várias décadas para acontecer. Quando será que começaremos a levar a sério o suficiente a educação em nosso país para que possamos destravar tamanho potencial e sairmos, enfim, do estágio de país do futuro para país do presente? Temos ainda números da pesquisa do Spotify, porque quando do lançamento deste episódio, a pesquisa do 398 ainda estará em aberto. Mas fica a dica, vote então nas pesquisas dos episódios 398 e 399, caso ainda estejam abertas, porque mais adiante te contamos os resultados por aqui. É dessa maneira que vamos sentindo o feedback de vocês. Não deixe de votar. Agora vamos nos despedindo da nossa convidada, que abrilhantou o episódio 399 com suas análises e certamente deixou várias sementes nas mentes de todos que nos ouvem. Muito obrigado, Lúcia! Foi um prazer participar desse podcast e eu espero que a experiência do Fundo Catarina inspire e motive outras pessoas a retribuírem a educação que receberam em universidades públicas. Conheçam o Fundo Catarina por meio do site fundocatarina.com.br e nossa página do LinkedIn. E se você estudou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, nós convidamos para ser um doador do Fundo Catarina, junte-se a nós. Mas se não, pensem em formas de retribuir para
para as universidades onde vocês estudaram, que precisa do envolvimento e do engajamento de todos nós para conseguirmos ter uma geração de brasileiros com uma educação de qualidade. Portas abertas para futuras contribuições, principalmente porque esse assunto é sempre muito enriquecedor e pode sempre trazer desenvolvimentos agregadores. Talvez saia de alguém que nos ouve agora a ideia de tocar um endowment na própria universidade pública onde estuda agora, já pensou? E se isso acontecer, por favor nos contem, ficaremos muito felizes. Quem gosta do Terraço Cast, traz mais gente para ouvir. Não deixe de enviar esse episódio para quem você acredita que precisaria saber mais sobre o que tratamos aqui. Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.